pessoal, muito bem-vindos a esse canal que fala sobre saúde mental, medicina mente-corpo, sobre alimentação, sobre hormônios e sobre nutrição personalizada, principalmente a suplementação de vitaminas, aminoácidos, que são as coisas que eu faço no meu dia a dia, né? Então, para quem não me conhece, eu sou médico, eu sou endocrinologista, fiz uma pós-graduação em nutrologia esportiva, também sou terapeuta sistêmico e a gente trabalha com essas coisas aí que eu falei agora. E hoje a gente vai falar, o tema é alimentação. Hoje a gente vai falar sobre um tipo de açúcar que é um açúcar que esse tema precisa ser abordado, que é a frutose. Então, a frutose vem de uma palavra chamada fructus, que significa fruta. Por quê? Porque as frutas têm muita frutose. Só que o alimento que tem mais frutose é o mel. E, em segundo lugar, os alimentos industrializados da panificação. Por quê? Porque o homem conseguiu produzir a frutose de forma sintética. Então, hoje a gente já consegue produzir frutose de forma sintética e a frutose é o adoçante mais poderoso que existe. Ele é 1,7 vezes maior do que a sacarose, que é o açúcar de mesa que também é utilizado na panificação. Então, o que está acontecendo com o ser humano? O ser humano está consumindo frutose demais. Demais. Na verdade, a gente está consumindo açúcar demais. Então, açúcar, é muito legal a gente falar do açúcar, né? O açúcar é um hidrato de carbono. O que é isso? Tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Na proporção 1, 2, 1. Todos são assim, só que eu tenho açúcares simples e eu tenho açúcares mais complexos, que tem uma quantidade enorme de carbono, hidrogênio e oxigênio. Quanto mais simples o açúcar, mais fácil é a digestão e a absorção. E qual é o problema da frutose? Então, eu li um trabalho esses dias, fiquei muito preocupado, que é assim, ó, consumo em média de uma dieta ocidental é de 400, senão a galera do perfeccionismo vai ficar pegando no meu pé, 400 gramas de açúcar por dia. Quantidade de frutose, 100 gramas por dia. Então, açúcar, tá? 400, 300 a 400, 100 a 150 gramas de frutose. A frutose está dentro desse número aí que eu falei de 300 a 400. É muito açúcar, pessoal. E aí, foi ver assim, qual é a quantidade de frutose que vem das frutas? 4 gramas. Caramba, cara, é muita doideira. É muita loucura. Então, quando a gente está falando em frutose, eu até estava fazendo um vídeo sobre a parte da desbiose intestinal, desbiose de vesícula seminal. A frutose ela tem 3 ações fundamentais no nosso corpo. A primeira função, tá, é uma função de produção de motilidade do espermatozoide. É o açúcar que garante que o meu espermatozoide se movimente. Ao mesmo tempo, se eu consumo frutose demais na forma de alimento industrializado, ela vai ser catastrófica para o meu espermatozoide. Segundo, ela tem uma função de cofator, melhorando a sensibilidade à insulina. O que significa isso? Traduzindo, quando eu tenho um consumo de baixas doses de frutose, seria um pouquinho, tá? Ajuda na sensibilidade à insulina, ajuda no emagrecimento. E a terceira função é a produção de energia celular ou armazenamento. Aí o que acontece com a frutose dentro do nosso corpo? Se eu consumo excesso de frutose, tá? Principalmente na forma de alimento industrializado, que é o xarope de glicose rico em frutose, quando eu misturo excesso de glicose com excesso de frutose, onde tem isso? Na sacarose. Sacarose é glicose mais frutose. Onde eu tenho isso? No refrigerante, no suco artificial. Por quê? Porque independente de qualquer coisa, a fruta também tem muita sacarose. Não é só frutose que tem na fruta. Então, se eu tenho muita frutose e muita glicose, acontece um fenômeno no meu intestino onde eu absorvo muito rápido. O transporte de frutose é muito interessante porque ele é passivo, tá?
depende de baixa quantidade de energia, mas quando eu tenho junto com ele glicose e frutose, eu tenho forma um canal. E a glicose e esses microsolutos de açúcar, eles entram de forma maciça no meu corpo e vão para o meu fígado. É por isso que dá gordura no fígado. Simples assim. Quando eu tenho consumo também excessivo de glicose e frutose, eu estou alimentando as minhas bactérias, alimentando elas com o que elas mais gostam. E elas vão fermentar esse açúcar e produzir uma série de substâncias, algumas tóxicas e algumas em excesso. Por exemplo, propionato em excesso também vai dar problema no fígado. Então, o que está acontecendo? Então, se eu misturo a frutose e a glicose, eu vou ter uma absorção maciça desses solutos que vão entrar de uma forma livre. E aí, lá no meu fígado, existem 3 órgãos que conseguem metabolizar a frutose: rim, intestino e fígado. Só que 99% é o fígado. Tá? Então, o músculo não consegue metabolizar a frutose. E aí, lá no meu fígado, ela vai ter 3 vias. O que ela vai fazer? Ou ela vai virar energia. Então, se eu tenho baixo consumo de caloria e tem frutose entrando, essa frutose vai virar energia. Isso é bom. Principalmente se ela estiver vindo de fruta sólida. Se eu tenho excesso de calorias, essa frutose ela vai fazer uma situação que chama redução. Ela vai ser reduzida. O que é redução? É adição de elétron. O que é oxidação? Puxar elétron. Na redução, ela vai seguir o caminho do gliceraldeído, formando o quê? Gordura. A glicose, a frutose, principalmente junto com a glicose, principalmente na forma líquida, é uma das causas mais comuns de aumento de triglicerídeo e colesterol. Sabe aquela pessoa que come 50 quilos de fruta e tem o colesterol altíssimo e o triglicerídeo mais alto ainda e fala, mas eu não como gordura nenhuma? Pronto, você descobriu por quê. E o mais importante, ela aciona dentro do meu fígado as vias de produção de colesterol. As enzimas que fazem o quê? Produção de gordura, de lipídio. E outra coisa, ela bloqueia a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio para formar glicose, estimulando o acúmulo de gordura na forma de triacilglicerol, de triglicerídeo na forma de gordura, ou seja, engorda pra caramba, engorda a beça. Se você faz uma dieta normocalórica com excesso de frutose, você vai engordar muito, meu filho. E aí você não sabe por quê. Por isso que a estratégia mais eficiente na obesidade infantil, por exemplo, é a gente reduzir a quantidade de frutose na forma de suco. Corta suco. A coisa mais difícil para uma mãe hoje é cortar o suco da criança, porque a criança está querendo suco. Cortou, resolve o problema só com essa medida. Recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Eu sou endócrino pediatra. Eu tenho título de endocrinopediatria, ou seja, eu sou especialista. Recomendação, só tirar bebida adocicada. Inclusive leite de soja, suco de soja, o próprio leite e o suco. Vou usar alimentos sólidos. Então, obesidade infantil, parar de beber, de mamar e começar a papar comida sólida. Fruta, carboidratos na forma de amido, que são as raízes, que são os grãos. E quando eu como carboidrato complexo, não tem esse fenômeno, não tem uma produção excessiva de lipídios a nível de fígado. Por quê? Porque a frutose ela tem uma ação muito importante a nível hepático. E onde são produzidas essas gorduras? No fígado, onde elas são consumidas também no fígado. Por exemplo, a vesícula biliar, ela utiliza muito colesterol. O fígado produz os sais biliares que são ricos em gorduras, em colesterol, são ricos na excreção de hormônios também, por exemplo, tem ali vários hormônios esteroides que vêm do colesterol. Então, vocês estão entendendo a importância de não consumir excesso de frutose num processo de emagrecimento? Por isso que eu falo, 2 frutas por dia longe das refeições. Quer fazer uma alimentação saudável? 3 pratos de comida, um de manhã, um no almoço, na janta e 2 frutas.
E aí nessa fruta, quer beber na forma de suco? Bate junto com glutamina, bate junto com creatina, bate junto com uma proteína vegetal, se você for vegetariano, bate junto com uma whey protein isolada, hidrolisada, se você não tiver intolerância a produtos lácteos. Geralmente a whey é muito bem tolerada, mesmo para pessoas com intolerância à lactose. É só escolher uma whey de qualidade. Então a frutose, sim, para resumir, né, o raciocínio, a frutose que vem da fruta, que você come, é uma excelente frutose, fonte de energia para os meus espermatozoides, catalisador do metabolismo da glicose, melhorando a sensibilidade à insulina. A frutose não precisa de insulina para ser assimilada, essa é a grande vantagem. Ela age no GLUT2 e no GLUT5. GLUT5 a nível intestinal e GLUT2. Por isso que, por exemplo, você está com uma hipoglicemia, você dá uma fruta para a pessoa comer, não vai resolver muito não, tá? Não sobe a glicose, sobe muito pouco a glicose no sangue, tá? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso usar pequenas doses de frutose. Aí você pega, por exemplo, você pega uma refeição proteica, com bastante verdura, com bastante legume, bota um pouquinho de kiwi ou de abacaxi ou de mamão. Então o que você está fazendo? Você está ajudando a metabolizar o amido e a glicose, por exemplo, que estão presentes nos vegetais, como por exemplo a abóbora, a cenoura, que tem também bastante frutose e glicose, a beterraba, mas é muito pouco quando comparado, por exemplo, com biscoito, água e sal. Eu vejo gente falando assim, está com diabetes, vai comer biscoito, água e sal, a quantidade de açúcar que tem é absurda. Aí para de comer raiz. Essa besteira, às vezes eu escuto isso, até hoje. Não, diabético não pode comer raiz. Não, então você vai comer o quê? Biscoito, sério? Isso faz sentido na sua cabeça? Não dá, né, pessoal? Vamos acordar, comida boa é comida de verdade. Comida boa é comida natural, mais fresca possível. Embalou dentro de um saco, já não é mais natural. É uma comida semi-processada. Moeu já é processado. Então é mais ou menos assim, ó. Mandioca que colheu, descascou, cozinhou. Produto natural. Descascou a mandioca, congelou. Produto semi-natural. Moeu, virou tapioca, produto processado. Fez essa tapioca pronta, já vendeu lá, sei lá, congelada na forma de... ou se não na forma de um biscoito de mandioca, comida ultraprocessada. Simples assim, precisa aprender para quê? Para ter boas escolhas. Então, assim, a frutose em baixíssimas doses, excelente, melhora a sensibilidade à insulina. Glicose em altas doses, mesmo na forma de fruta, vai bloquear o emagrecimento, vai aumentar o colesterol. Xarope de glicose rico em frutose, que tem refrigerante, que tem suco artificial, furadaça. Sai fora desse negócio. Beleza? Tamo junto. É muito bom falar com vocês, é muito bom sentir o carinho de vocês. Então se sintam à vontade em comentar. Pode meter o pau em mim também, pode falar que o som tá baixo. Tudo isso faz bem, tanto para vocês quanto para mim, porque eu posso sempre estar melhorando e vocês podem estar interagindo com pessoas que querem o bem, a saúde, a prosperidade para vocês. E é isso que a gente traz aqui no canal. Um abraço e até o próximo.